Olá, meus caros, voltamos agora ao nosso terceiro vídeo, né? Ainda falando sobre arranjo simples, né? Arranjo e arranjo simples, página 108, e o nosso objetivo é resolver agora o exercício 30. O exercício 30 diz o seguinte: em certa categoria de corrida automobilística, participam 10 equipes com 2 pilotos cada. Ao final de cada prova, os 6 melhores classificados recebem as respectivas pontuações de 10, 8, 6, 4, 2 e 1. De quantas maneiras distintas pode ser distribuída a pontuação aos pilotos em uma dessas provas? É a letra A. E na letra B, sabendo que em certa prova os pilotos da equipe A pontuaram, de quantas maneiras distintas podem ter ocorrido a pontuação desta prova? Bem, vamos lá, né? Letra A, né? A melhor forma de se fazer isso aí é justamente colocando os espaços aqui, ó, que seriam o quê? Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, que segundo o enunciado, né, são as posições que geram pontuação, né? Então você pode fazer da seguinte forma: você pode supor que para vencer tem 20 candidatos, né? Um deles ganha, então sobram 19 para a segunda posição. Um ganha, outro fica em segundo, então sobram 18 para a terceira, 17 para a quarta, 16 para a quinta e 15 para a sexta, né? E que dá ao todo 27.907.200 possibilidades, né, de resultado. É óbvio que isso não acontece, que na prática tem carros que podem vencer, carros que não vão vencer nunca, né? De equipes pequenas, então, mas supondo que todos pudessem vencer, tanto pela condição do carro quanto do piloto, esse seria o resultado. Que na verdade, esse é um problema simples, sim, porque cada piloto em cada posição é distinto, portanto é um problema simples. É uma questão de arranjo também, porque uma coisa é o piloto A ganhar e o piloto B ficar em segunda posição. E outra coisa é B ficar em primeiro e A na segunda, né? Um exemplo lá, o Hamilton ganhar e o Vettel ficar em segundo, isso é um resultado. Vettel ganhar e Hamilton ficar em segundo, isso aí é um outro resultado. Então, isso aqui pode ser resolvido também pela aplicação da fórmula do arranjo simples, né? Que nada mais é do que N sobre N menos P fatorial. O N é 20 e o P é 6, né? Porque são 20 pilotos, né? 10 equipes, 2 por equipe, então são 20 pilotos, para você arranjar em 6 posições, né? Então, dá 20 fatorial sobre 14 fatorial, que vai dar os mesmos 27.907.200 resultados possíveis, né? Bem, e na letra B, ele quer saber, ele põe uma restrição aí. Qual é a restrição? Em que uma determinada equipe, digamos, sei lá, Ferrari, né? Os seus 2 pilotos pontuaram, né? Ele diz aqui, sabendo que em uma certa prova, os pilotos da equipe A pontuaram, ou seja, os pilotos dessa equipe eles estão obrigatoriamente em uma das 6 posições, né? Cada um deles, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui você tem, né, que os pilotos da equipe A, que são 2, né, eles vão ocupar uma das 6 posições. Agora aqui inverte, né? As posições viram N e os pilotos viram as posições, né? Ok? Já que o P não pode ser maior que o N, tem que ser no máximo igual. Então, aqui nada mais é do que arranjo das 6 posições para os 2 pilotos. E, portanto, vezes aqui, os outros 18 pilotos terão que ser arranjados nas outras 4 posições. Então,
esse vai dar o resultado, ou seja, vai ser 6 fatorial sobre 4 fatorial, né? Vezes 18 fatorial sobre 14 fatorial. Fazendo essa conta aqui, você vai encontrar 2.203.200. Ou seja, de todos os possíveis resultados, né, desses 27 milhões e quebrado aqui, 2.203.200 terão, né, os pilotos da equipe A nessas posições. Você pode também fazer uma espécie de árvore de possibilidades aqui, ó. Não de árvore de possibilidades, né? Tentar ver se é realmente isso aqui, dessa quantidade, né? Na verdade, vão dar as 30 possibilidades. Essas 30 possibilidades aqui são justamente 6 posições para 1, né? Você pode claramente ver que isso aqui é 30, né? Essa quantidade aqui é 30, né? Diretamente, ó, das 6 posições. Um dos pilotos da equipe A, ou seja, o piloto A1 vai ocupar, seja a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E uma das outras 5 que sobram, né, vai ser ocupado pelo outro piloto, o piloto A2. Então, são 6 para um piloto, 5 para o outro. Então, os dois ocupam, né? Porque tem um que tem que ocupar uma posição e ó, vezes, ó, o outro tem que ocupar outra posição. Então, dá 30, ok? Beleza. É isso aí de arranjo. Vamos lá, né? Vamos continuar, né? Eu vou pular os exercícios e vamos para a página 110, né? Na página 110, que é o assunto, é permutação simples. Vamos ver aqui a 34. A 34, né, diz o seguinte: quantos anagramas tem a palavra? Vou escolher uma, escolhi a palavra B, lucro. Bem, a palavra lucro, como podemos ver aqui, ela tem 5 letras, todas distintas. Então, isso trata-se, né, a quantidade de permutações aqui, né, quantidade de anagramas dessa palavra, trata-se de um problema simples de permutação de 5 elementos. Então, é 5 fatorial, que dá 120. Então, são 120 anagramas que a permutação das letras da palavra lucro geram, certo? Vamos ao 35. O 35 diz o seguinte: 6 amigos irão a um cybercafé onde pretendem realizar uma pesquisa escolar. Cada um deles em um computador, sabendo que estão disponíveis no cybercafé 6 computadores, então são 6 computadores para 6 amigos, né? Localizados lado a lado. De quantas maneiras distintas amigos poderão ocupá-los? Bem, então isso é um problema, né, em que a posição de cada um, se você mudar, muda a configuração, né, muda o arranjo. Portanto, e como eu tenho neste arranjo 6 elementos para 6 posições, né, isso trata-se, portanto, de arranjo de 6 a 6, ou seja, permutação de 6. Lembrando que a permutação simples é um caso particular de arranjo, quando n é igual a p. Ó, n igual a p. Então, permutação de 6, que é 6 fatorial, que dá 720. Então, existem 720 maneiras de 6 amigos sentarem, né, ocuparem 6 posições num cybercafé. Seguindo aqui agora o 36. O 36 diz o seguinte: certo restaurante é aberto na segunda-feira a sábado, de segunda a sábado. E para cada dia da semana tem um cardápio diferente. O dono do restaurante deseja alterar o cardápio da semana apenas perguntando os cardápios já existentes. Quantas maneiras ele pode fazer isso? Ou seja, é muito comum, né, chegar no restaurante, ele tem o dia certo daquela comida, né, daquele prato, certo? O que ele quer aí é fazer o seguinte: se ele fica aberto 6 dias, então ele tem 6 pratos distintos, tem o prato do dia. O que ele quer, na verdade, é mudar essa configuração da semana, mas não mudando os pratos.
mudando o dia em que determinado prato é ofertado. Então ele vai fazer uma permuta, uma troca, né? Então o prato que ocupa a sexta-feira vai para um outro dia, o da terça vai para outro. Então isso na verdade é uma permutação. Como são 6 pratos para 6 dias, acaba sendo uma permutação de 6, né? Ou arranjo 6, 6 a 6, que dá, a gente já viu, sabe que isso aqui é 6 fatorial, dá 720. É a mesma conta do 35. Né? Vamos agora ao 37. O 37 diz o seguinte: considere todas as palavras de 5 letras com ou sem significado, ou seja, anagramas, que podem ser escritas com as letras A, B, R, O, D, sem que haja repetição de letra. Quantas são essas palavras? Letra A. B. Determine quantas dessas palavras começam com R. E C. Quantas dessas palavras terminam em vogal. Pronto. Então vamos fazer esses três itens. Então aqui as palavras, né? Ou perdão, as letras A, B, R, O, D. Então vamos gerar anagramas. O que são anagramas? Palavras geradas por permutação das letras de uma determinada palavra, né? Tendo sentido ou não. Bem, então, na letra A ele quer saber quantos anagramas eu gero com essas 5 letras. Então é permutação de 5, que é 5 fatorial, e 5 fatorial é 120, ok? Na letra B, ele quer saber quantos desses 120 anagramas começam com a letra R. Ou seja, eu vou fixar nessa primeira posição aqui a letra R. Ou seja, as outras 4 ficam livres. Se eu fixei, né, e se eu só tenho apenas uma alternativa para essa primeira letra, então aqui eu tenho 1. Eu vou multiplicar agora a permutação dessas 4 outras letras. Então, permutação de 4. Então, isso aqui é 1 vezes permutação de 4, que é 4 fatorial. Isso aqui vai dar 24. Então, 24 dessas 120 anagramas são aqueles que começam com a letra R. E, finalmente, na letra C, ele quer saber quantos desses 120 anagramas eles terminam em vogal. Então, a restrição desse problema está justamente na última letra, que é essa daqui. Se ele termina em vogal, eu tenho vogais disponíveis, o que já tem aqui é o A e o O. Então, são 2 possibilidades para essa última letra aqui. Já as outras 4 eu posso permutar à vontade. Então eu tenho permutação de 4 nas outras 4 lugares. Então vai ser 4 fatorial, que é a permutação de 4, vezes 2, que são as 2 possibilidades aqui. Pode ser A ou O, certo? Isso aqui vai dar 24 vezes 2, que é 48. Então 48 dessas 120 permutações são permutações que terminam com, ou melhor, em vogal. Ok? Vamos agora a 41. A 41, que é colocada no livro como um desafio, né? Realmente ela é mais difícil. Por que ela é mais difícil? Porque ela, além de você ter que fazer uma conta de permutação para saber a quantidade de anagramas, você tem que listar esses anagramas em ordem alfabética. Veja, na verdade você vai ver que vai dar mais trabalho, não é que seja difícil, dá mais trabalho. Então, ele diz o seguinte na questão 41. Diz o seguinte: ao ordenar alfabeticamente uma lista de todos os anagramas da palavra permuta, qual a posição desta palavra na lista? Ou seja, ele quer saber se eu, ao calcular todos os anagramas, né? Se eu, ao listar todos os anagramas da palavra permuta em ordem alfabética, a palavra permuta nesta lista vai estar em que posição? Bem, primeira coisa a se fazer é o seguinte: a palavra permuta, ela tem 7 letras, certo? E todas as 7 letras são distintas, portanto é um problema de permutação simples. Mas aí, como ele está atrelado a uma lista, o que nós devemos fazer? Nós devemos listar
todas as letras da palavra permuta em ordem alfabética. Então, nessa lista, o A é o primeiro, o E é o segundo, o M é o terceiro, o P é o quarto, o R é o quinto, o T é o sexto e o último é o U. Bem, se eu quero saber qual é a posição da palavra permuta, uma das alternativas, né, é fazer o seguinte, saber quais são, listar todos os anagramas que são anteriores à palavra permuta, certo? Ou fazer o seguinte, eu posso saber todos que estão depois da palavra permuta e fazer a quantidade total menos essa quantidade. Aí eu vou saber a posição da palavra permuta. Eu preferi fazer a primeira situação. Bem, nessa primeira situação, eu vou fazer o seguinte, eu vou querer saber todos os anagramas que são anteriores à palavra permuta. Bem, então, o que é que eu tenho aqui? A palavra permuta, ela começa com P. Então, se eu colocar na primeira letra, uma letra anterior à palavra P no alfabeto, e nessa lista são 3, são o A, o E e o M. Veja que na sequência já vem o P, tá vendo? Então são 3. Então esses 3 vindo aqui nessa primeira posição, os outros podem permutar livremente aí. Então é 3 fatorial vezes a permutação dos outros 6. Então isso aqui vai dar 3. Permutação de 6 é 6 fatorial. Isso vai dar 3 vezes 720. Então isso aqui vai dar 2.160. Então eu já sei que 2.160 anagramas, né, só por analisando a primeira letra, né, são anteriores à palavra permuta. Vamos agora analisar a segunda letra, certo? E para analisar a segunda letra, eu vou fixar P, certo? Fixando P, porque P é a letra seguinte às 3 que são anteriores a ela no alfabeto. Então, fixando P, ainda assim eu tenho letras, palavras, né, ou anagramas, melhor dizendo, que são anteriores ao anagrama permuta, né, tendo a letra P já fixada na primeira casa. Então, para isso, o que vai determinar justamente são as letras que estão na segunda casa. Bem, se eu já usei a P na primeira casa, certo? E a palavra é permuta, ou seja, a segunda letra é, só tem uma alternativa aqui para que eu tenha um anagrama que venha antes de permuta. É essa segunda casa ter o A como letra fixada na segunda posição. Então, isso quer dizer que as outras 5 posições permutam livremente e eu garanto, né, que esses anagramas são anteriores numa listagem alfabética ao permuta e dá 5 fatorial. 5 fatorial dá 120. Então, eu vou criar aqui uma coluna que no final eu vou somar e vou saber qual é a posição de permuta. Bem, analisamos para a primeira e para a segunda letra, agora vamos para a terceira letra, né? Então, se eu estou na terceira letra, né, eu já estou fixado o seguinte. Fixei a primeira, fixei a segunda, também. Então, por que eu fixei a primeira? Porque eu estou comparando com a palavra permuta. Então, a palavra permuta ele tem o P na primeira casa, o E na segunda. Agora, o que vai determinar é a segunda. Se ele tem o P e o E nessas duas casas, ele ainda assim tem alguns anagramas que vêm antes de permuta. Para vir antes de permuta, eu tenho que comparar o seguinte. A terceira casa da palavra permuta, a terceira letra, é justamente a letra R. Isso quer dizer que, tirando P e E que já estão fixados, qualquer outra anterior a R na terceira casa, né, me garante um anagrama anterior ao anagrama permuta. Então, são 2. São o A, justamente o A, e o M. Então, são 2 opções para essa segunda casa.
Aí sobram 4 casas aqui, 4 letras, que eu posso permutar livremente. Então dá 2 fatorial, vezes a permutação de 4, que é 4 fatorial. Então isso aqui é 2 vezes 24, ou seja, são 48 anagramas, né? Que são distintos, né? Que são anteriores ao anagrama permuta, que são distintos dele justamente pela terceira letra. Agora vamos para a quarta letra. A quarta letra, né? Se eu estou analisando a quarta letra, eu já tenho fixado a primeira, a segunda e a terceira, que são P, E e R, ou seja, que tudo é 1. 1. A quarta letra, se eu já tenho fixado P, E e R, a quarta letra da palavra permuta é M. Então basta pegar uma letra anterior à letra M das disponíveis para que eu garanta que este anagrama que eu estou calculando aqui seja anterior ao anagrama permuta. Só tem uma letra anterior a M, que é a A. Então aqui só tem uma opção. Sobram outras 3 letras, que eu posso permutar livremente. Então vai ser 1, que é esse produto aqui, vezes a permutação de 3, dá 3 fatorial, que é 6. Então apenas 6 desses anagramas são anteriores à permuta, já tendo fixado a primeira, a segunda e a terceira casa, certo? Beleza, vamos agora à quinta casa, a quinta letra. Se eu vou analisar agora pela quinta letra, já estão fixadas as 4 primeiras, né? P, E, R, M, ou seja, aqui tudo é 1. Aqui tudo é 1, certo? Aí eu vou analisar a quinta casa, a quinta letra. Então, a primeira é P, a segunda é E, a terceira é R, a quarta é M. Nesta casa aqui, qualquer letra das outras 3 disponíveis que seja anterior a U me garante um anagrama anterior ao anagrama permuta. Então, são 2 opções, T e A. Então, são essas 2 aqui. As outras 2 faz uma permuta aqui livremente, então vai dar 2 vezes 2 fatorial, são 4. E finalmente, agora pela sexta letra, certo? Ou seja, as outras 5 estão fixadas, tudo fixado, então as 5 são P, E, R, M, U. Nessas 2 aqui só tem uma opção, né? Que é justamente entre T e A, eu só tenho um anagrama anterior à permuta, que é quando o A está nessa posição aqui, ok? Então é uma possibilidade só, ok? Ao somar tudo isso, dá 2.339, ou seja, existem 2.339 anagramas que são anteriores ao anagrama permuta, que é, na verdade, a palavra original. Ou seja, permuta é justamente o anagrama que vem na sequência, logo depois de número 2.339. Ou seja, anagrama permuta é um anagrama de ordem 2.340, né? Ok? Então a posição dele é 2.340. Bem, pessoal, isso aí é o resumo do nosso terceiro vídeo, que trata ainda de arranjo, do exercício final de arranjo e dos exercícios de permutação, certo? Eu fico por aqui. Qualquer outro exercício do livro ou de algum outro livro que não seja o livro texto ou que você viu, você pode entrar em contato comigo, né? Pedindo a solução, pedindo para que eu ajude, ou pelo chat ou pelo mensagens no ar. Ok? Abração, até o próximo vídeo. A gente vai tratar já de combinação simples. Até lá!